Eu queria agradecer a presença de todos, convidar o excelentíssimo senhor prefeito Sérgio Antônio Carvalho Azevedo para ocupar a mesa dos trabalhos aqui da Câmara, solicitando aos vereadores e vereadoras que o recebam por gentileza. Gostaríamos de convidar também o excelentíssimo senhor vice-prefeito, ex-vereador Flávio Henrique Faria. Nós vamos convidar também, representando os secretários municipais da atual administração, o doutor Fábio Camargo, procurador-geral do município, que vai ocupar a mesa representando os demais secretários e secretárias. Tratando-se da primeira reunião ordinária do mês de fevereiro, nós vamos ouvir o hino nacional brasileiro e também o hino do município de Poços de Caldas. Peço a todos que fiquem de pé, por gentileza. Natureza, és velas, forte, do color.
Estrelado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, lacrados salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, lacrados salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Lá para o que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és no Brasil, com pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Poços de calda, sorriso, cidade primaveril do Brasil, és paraíso, paraíso do Brasil. Meu coração prisioneiro é do recanto encantado desse povo hospitaleiro que trago na gravado. És ramalhete de rosas, de cravos e flores mil, existência esplendorosa, orgulho do meu Brasil. Teus bosques, fontes e lagos, tuas matas verdejantes são da lembrança aos afagos para teus filhos distantes, minha eterna enamorada. Poços de caldas, querida, és da poesia morada para os encantos da vida, preciosa joia engastada na bela Minas Gerais, terra por todos amada, que não se esquece jamais. Nós vamos fazer agora a realização da segunda chamada, verificação de quórum, solicitando aos nobres colegas o registro da presença, por gentileza. Gustavo. Professor Carlos.
Marcelo. Azul. Alguns que não estão funcionando. Havendo quórum legal, eu gostaria de pedir a todos que ficassem de pé, por gentileza, mais uma vez. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e peço a todos que façamos uma saudação ao pavilhão nacional com a salva de palmas. Queria pedir ao ilustre secretário que faça a leitura de um salmo bíblico. Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um canto novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu por sua herança. Senhoras e senhores, senhor prefeito, senhor vice-prefeito, nobres colegas, vereadores, vereadoras, antes do início, eu queria propor que todos nós aqui presentes respeitássemos um minuto de silêncio, mesmo já tendo transcorrido alguns dias do falecimento do ilustre Poços Caldense, Dr. Moacir Carvalho Dias, o Xixo, conforme era popularmente conhecido, um dos poços caldenses mais ilustres da história dessa querida cidade, dessa importante cidade de Minas e do Brasil, que nos deixou recentemente. E deixou um legado de obras sociais e da sua importante participação na vida e no progresso de Poços de Caldas. Então, entendo que deveríamos fazer aqui essa homenagem póstuma ao saudoso Moacir Carvalho Dias, observando um minuto de silêncio. Muito obrigado, senhoras e senhores, ilustres vereadores. Podem se assentar, por gentileza. Passamos agora a palavra ao ilustre prefeito Sérgio Azevedo, de acordo com o que está disposto no artigo 90, inciso 7º e 22º da Lei Orgânica Municipal, o prefeito vai apresentar um relatório sobre a situação geral do nosso município, o estado das obras e serviços municipais, de acordo com o que determina, não cabendo questionamentos por parte dos ilustres vereadores. Fica com a palavra, então, o ilustre prefeito, excelentíssimo senhor Sérgio Azevedo. Uma questão de ordem levantada pelo ilustre vereador Paulo Tadeu, antes da palavra do senhor prefeito. Como há omissão no regimento em relação ao diálogo
seguinte da casa com o senhor prefeito, eu queria apelar aqui ao artigo 37, inciso 2, letra N, em que cabe ao presidente resolver soberanamente as questões que o regimento interno é omisso. E como na tradição da casa, normalmente os prefeitos abrem depois para o diálogo com os senhores vereadores e senhoras vereadoras, eu queria colocar essa questão de ordem respeitosamente à sua apreciação. Ilustre vereador Paulo Tadeu, nas últimas reuniões de abertura dos trabalhos do Poder Legislativo, sinceramente não me lembro, não me recordo de ter havido questionamento ao prefeito que aqui ocupava o seu espaço de acordo com a norma. Não me recordo, mas se Sérgio Azevedo se manifestar positivamente, nós poderemos então, mas o que eu percebo no senhor prefeito é que ele não pretende ouvir nenhum tipo de questionamento. Fica então, a posteriori, na explicação pessoal, cada vereador poderá usar o seu espaço de acordo com as normas e fazer então os seus comentários e as suas observações. Com a palavra, sem questionamentos então, o prefeito Sérgio Azevedo. Queria saudar Antônio Carlos, presidente da casa, Ricardo, secretário, Flávio Faria, meu vice-prefeito e, acima de tudo, parceiro nessa caminhada e desafio que teremos pela frente, Fábio Camargo, representando o nosso secretariado, saudar cada um de vocês, vereadores, a presença do Gustavo Bonafé, vereador do nosso partido. Eu saúdo todos os vereadores, senhoras e senhores presentes. Eu já encaminhei à Câmara um relato de toda a situação, por escrito, como pede a lei orgânica, mas optei por fazer aqui, ao invés de uma simples leitura do que eu encaminhei à Câmara, de fazer uma coisa mais didática, o mais próximo possível de que todos possam entender. Eu peço até que acompanhem, porque é uma sequência de raciocínios e que culminarão no final com a conclusão que nós chegamos. Então, nós vamos cumprir o artigo 90, inciso 7 e 22º da Lei Orgânica Municipal. Começando com alguns projetos culturais e esportivos, vou fazer bem simplificado essa primeira parte, para nos deter com mais detalhes na parte financeira, que é o que mais importa realmente. Então, o sistema de financiamento da cultura, através de incentivo fiscal, este ano nós vamos estar apoiando 81 projetos artísticos culturais, liberando captação de R$900 mil. Para a realização de projetos esportivos, serão 27 projetos estendidos, com captação de R$465.750, e através de patrocínios diretos, a DME Participações selecionou e apoiará 75 projetos, sendo 50 culturais, no valor de R$585 mil, e 25 esportivos, no valor de R$315 mil. No DME, nós procuramos valorizar muito o funcionário de carreira. Por isso, eu fiz questão de nomear toda a diretoria integralmente entre funcionários de carreira. Alguns que começaram, inclusive, como leiturista e chegam hoje ao mais alto cargo de sua empresa. E na presidência da DME Participações, eu fiz questão de ir buscar um profissional de mercado, um profissional extremamente capacitado, o senhor Nilson, para ser o presidente do grupo. E trouxe novamente de volta o engenheiro Cícero Machado de Moraes, que a sua história fala por si só. A história dele se confunde com a história do departamento. E eu tenho muita esperança que essa equipe possa voltar a colocar o DME no caminho dos investimentos, no caminho do crescimento. O DME, infelizmente, há 10 anos se mantém no mesmo tamanho. E isso representa que ele está se perdendo. O dinheiro que o DME tem vem sendo usado sem ser para investimentos, para o crescimento do departamento, fazendo com que o departamento gere lucros e, assim, a cidade usufrua desses lucros. Infelizmente, não está sendo assim, está sendo em relação ao dinheiro, e isso terá um fim, se nós não interrompermos essa situação. Nós vamos confirmar a diminuição da tarifa que foi efetuada ano passado, que a administração tentou recorrer, tentando cancelar esse aumento, mas nós entendemos que é
essa diminuição, mas nós entendemos que é uma diminuição justa. Hoje todos sentem, quando recebem a conta de luz, realmente como foi significativo o valor que abaixou, e isso vai permitir que seja investido dinheiro em outras áreas, sobretudo para a indústria e comércio, que com certeza vai trazer até a geração de empregos. Muitas indústrias chegaram a demitir funcionários devido ao alto custo da energia elétrica. O departamento, outra coisa que a gente pretende fazer é a otimização das empresas. Nós temos, na verdade, 3 empresas, e que as 3, às vezes, têm 3 divisões de pessoal, por exemplo, ou 3 divisões de controladoria. Nós precisamos uni-las, nós precisamos fazer uma só. Então, as 3 empresas, em alguns setores, vão passar a ser um só, como visando também uma economia de custos, além de otimização do serviço. Vamos treinar funcionários do DME para ser formação de auditores internos, busca de novos consumidores. Agora o DME tem uma tarifa competitiva. Muitos grandes consumidores migraram do DME e foram comprar energia de outra distribuidora, devido ao preço. E agora o preço do DME volta a ser competitivo, e nós precisamos buscar esses consumidores para que retornem ao DME, fazendo com isso que o nosso resultado melhore. A volta dos investimentos do grupo, isso é fundamental. O DME precisa voltar a investir para realmente crescer e gerar lucro. A Poste Caldas precisa sim do dinheiro do DME. Em nenhum momento eu estou falando aqui que o DME é independente e que Poste Caldas não precisa do dinheiro dele, precisa muito. Mas nós precisamos que ele viva, que ele continue existindo. E para isso ele precisa crescer. E é isso que nós vamos incentivar. O DEMAI, uma outra autarquia nossa, algumas obras dele, a ET 1 já está em fase final, porém é uma obra bem complexa. Essa obra já se arrasta há mais de 10 anos e nós devemos concluí-la até o final desse ano. Encontra em execução diversas redes de interceptores no Jardim Kennedy, execução de redes ramais e adutoras de água em alguns bairros do centro. Obras previstas, adutora de água bruta do Cipó, estação de água tratada Belvedere, linha de recalque Novo Mundo, enfim, diversas obras aí do DEMAI. O IASM, eu peço para um parágrafo particular. No sábado, muitos foram surpreendidos, nós não, porque nós já vínhamos acompanhando isso há muito tempo. O IASM soltou um comunicado falando da situação difícil que ele atravessa. O IASM, infelizmente, hoje, pela primeira vez na história, ficou devendo fornecedores, na ordem de R$500 mil. E vieram atrás de mim, de modo que a Prefeitura possa socorrê-los com o valor que deve, que a Prefeitura deve, eu vou mostrar mais para frente. Porém, a situação da Prefeitura é extremamente delicada, e eu não pude assumir esse compromisso com eles, que nós estaríamos repassando esse dinheiro para trás. Nós precisamos primeiro ter como assumir o compromisso mensal, que nem isso a Prefeitura tem condições de fazer. A situação é bem delicada. Mas o IAVS não pode sofrer com isso, nós vamos ter que viabilizar a nossa Prefeitura, de modo que nós pagamos 2 mandatos em um. Eu vou pagar o nosso mandato e o mandato anterior para o IASM, para que o IASM possa voltar a ter a condição que tinha, não há 4 anos atrás, já há 8, porque isso já começou no governo anterior, onde se atrasou 2 milhões, e esse governo atrasou mais 8, chegando a um total de aproximadamente 10 milhões. Então, esses valores que eu citei, eu vou citar nos centavos, porque até a minha profissão pede precisão. Então, eu vou citar tudo em centavos, para vocês verem a que nível que nós chegamos realmente de levantamentos. Então, a Prefeitura possui hoje débitos, junto ao IABS, no valor de R$10.624.162,09. Esse valor não está atualizado financeiramente. A atualização financeira vai ficar aproximadamente em R$2.076.517,74, somando-se um valor de R$12.700.679,83. Para uma empresa como o IASM, isso é a mesma coisa que fechar as portas. É uma empresa pequena, uma empresa que luta com dificuldade e que agora atravessa uma situação extremamente difícil, mas o maior sacrificado são os servidores municipais, porque o IASM é uma dos grandes joias que o servidor tem, que é o plano de saúde.
e hoje atravessa um grande risco de insolvência. Águas Minerais, a empresa possui hoje um déficit operacional e contábil de R$ 5.726.000, há dívidas pela falta de pagamento de tributos estaduais e federais, 701 mil, mas apesar dessa empresa, aparentemente, também não se mostrar viável financeiramente, eu entendo que ela é de fundamental importância para o município, haja vista que é a propaganda das nossas águas. E, inclusive, eu quero ser mais ousado e procurar levar as nossas águas minerais para fora das nossas fronteiras aqui de cidade, para poder realmente fazer propaganda na cidade, que eu acho que é uma das grandes finalidades e importância que teria essa empresa. Fundação Jardim Botânico é uma outra autarquia também. Nós vamos ainda nomear o Conselho Curador para que possa fazer a indicação dos 3 membros ao prefeito, e assim que for feito, nós vamos nomear o presidente de lá para que possa dar início ao serviço. Falar rapidamente o andamento de algumas obras. Hoje as obras em andamento, revitalização do Parque José Afonso de Junqueira, que encontra-se paralisada, faltando algumas coisas, devido à pendência junto à Caixa Econômica. Execução de vestiários e campo de futebol society, mesma coisa, aguardando Caixa Econômica. Revitalização da Fonte dos Amores, também aguardando planilha orçamentária e nova licitação através da Caixa. Complexo turístico do Cristo Redentor está em andamento, onde nós pretendemos ali propor alguma PPP para o município, utilizando todo o complexo do Cristo Redentor. Revitalização turística, através das placas, também em andamento, já finalizando. O trem turístico, que é um convênio assinado com a Codemig, ainda estamos voltando a fazer uma reavaliação dele, na verdade, porque o orçamento que a gente, quando fomos analisar, havia algumas falhas no orçamento e que isso ia gerar acréscimos da ordem de 2 a 3 milhões, podendo chegar até a mais, de serviços. E, como eu tenho falado desde a campanha, nós vamos realizar a obra desde que nós tenhamos a obra completa, o valor da obra completa, para que nós possamos executar, sob pena da gente começar uma obra e ter que parar por falta de dinheiro. Então, nós só vamos iniciá-la se realmente conseguirmos, junto à Codemig, que eu acho que nós vamos conseguir, acertar um real orçamento para ela e que a Codemig nos contemple com a totalidade desse orçamento. Escola Júlio Bonazzi também já finalizando, já está entregue para a população, mas ainda falta fazer uma quadra esportiva. Nós vamos aproveitar e já vamos fazer nesse próprio contrato. Em andamento a obra do CREAS também, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, ali perto do Hemocentro. Execução de rampas de acessibilidade em diversas ruas da cidade e serviços de levantamentos topográficos. Quando eu falo em rampa de acessibilidade, queria aqui citar o nosso secretário Ricardo, que é um grande defensor dessa área. Um abraço à Zélia também, viu, Zélia? E que a gente precisa realmente dar uma atenção melhor nisso, pelo menos no nosso centro da cidade, que a gente consiga torná-lo acessível. E então nós vamos dar um andamento nessa obra para que Poços de Caldas possa oferecer isso às pessoas. Reforma dos ginásios Romeu Caiane e Juca Cobra, paralisadas também aguardando liberação dos recursos. Andamento da pavimentação de diversas ruas da cidade, através de convênio com o Estado e financiamento do BDMG. Operação Tapa Buracos continua sendo realizada. É uma obra que, na verdade, eu gostaria de falar que a gente não precisasse fazer. O ideal é que um dia Poços de Caldas possa não ter operação Tapa Buracos, né? Ter simplesmente um ou outro buraco que você precisa consertar. É um investimento longo, não vai ser um prefeito que vai resolver. São vários prefeitos que vão investir nessa área de asfalto para que um dia possa mudar a atual situação. Já autorizei a licitação para a substituição do tubo água na Monsenhor Derige. É um dinheiro difícil que nós não temos hoje, mas nós precisamos viabilizá-lo, porque a obra está com um buraco, ameaçando desmoronar mais pedaços da rua. E com esse período de chuva que ainda vai até março, nós ainda podemos ter surpresa lá. Mas assim que acabar esse período de chuva, nós vamos estar iniciando essa obra. Em andamento também a elaboração do plano de controle ambiental para o distrito industrial,
execução de terraplenagem, galerias e pavimentação, também no Distrito Industrial. Na verdade, é um contrato em aberto, mas que se encontra paralisado, aguardando verba. Autorizei também a licitação para a contratação de gabiões, que nós vamos realizá-los aqui ao longo da Avenida João Pinheiro. Se os senhores passarem a João Pinheiro reparando, o Ribeirão, vão ver que em diversos pontos há um risco iminente de desmoronamento, que pode afetar até a avenida. Então, nós precisamos fazer, já por prevenção, dar andamento nessa obra. Nós vamos fazer um grande projeto de revitalização para ir buscar essa verba do governo federal, mas esses serviços não podem esperar, nós vamos ter que realmente dar o início antes. Quanto à obra da Avenida Santo Antônio, que foi tentado um financiamento pelo governo passado, nós não vamos poder dar andamento, apesar de ser uma obra muito interessante, que eu gostaria de realizá-la no nosso mandato, mas o valor que foi financiado é somente 5 milhões, a obra está orçada em 12, então o município teria que arcar com 7 milhões, nós não temos esse dinheiro, nós não temos como fazer. Mas nós vamos buscar isso junto ao Ministério das Cidades para tentar realizar essa obra. O aterro sanitário é um outro problema sério que nós precisamos definir. Ele está numa situação, pode até ser fechado a qualquer momento pelo Ministério Público, e nós vamos fazer um TAC de modo a que a gente consiga uma solução, seja lá mesmo, ou seja em outro local, ou seja um consórcio intermunicipal, para que possa o nosso lixo ser destinado. Situação dos prédios públicos. A Prefeitura hoje possui mais de 350 endereços, a manutenção é de extrema dificuldade, e eu falo de cadeira porque eu fui responsável por essa área, e eu sempre falava para os secretários que nós só tínhamos capacidade de atender de 30% a 40% da demanda, e que precisava se investir mais para que pudesse atender tudo. Mas essa voz era uníssona e sempre não se investiu o necessário, e então a gente sempre conseguiu somente 30% a 40% do necessário. E por isso alguns prédios chegam numa situação realmente de ser uma reforma completa e não uma manutenção mais. Eu vou tentar dar prioridade, não vai ser fácil, vocês vão ver a situação financeira é extremamente difícil, mas na impossibilidade de fazer coisas novas, nós precisamos pelo menos tentar cuidar do que a gente tem, para que não se deteriore e percamos também os prédios que nós temos. Para isso, eu já autorizei a montagem de uma equipe de manutenção exclusiva para a Secretaria de Educação e outra exclusiva para a Secretaria de Saúde, para que esses dois setores, que são os grandes, mais de 80% a 90% dos próprios municipais, possam ter uma manutenção adequada e oferecer conforto aos usuários. E a Secretaria de Obras ficaria com uma equipe maior para atender o restante dos prédios e também da saúde e educação, os serviços que forem maiores. Algumas fotos de alguns prédios, aí, por exemplo, a piscina das Coab, que necessita de investimentos já há muitos anos e que houve, infelizmente, o falecimento de uma criança que não teve nada a ver com o estado do prédio. Mas nós precisamos investir de modo a que melhore. Eu optei por não interditá-lo à época, por duas razões. Uma, por não ter nada a ver com a obra, o que aconteceu foi uma fatalidade. Segundo, para não privar as pessoas de utilizarem esse próprio nesse verão. E vamos agora, no inverno fechando, tentar recuperá-lo. Aí, por exemplo, o Complexo Vilas Unidas, um belo complexo. Nós queremos investir muito nas crianças, no contraturno escolar. E esse é um complexo fundamental para que a gente possa ter uma grande área para ser utilizada nesse sentido. Então, tem um belo ginásio, vestiário, salões, estão nesse estado aí. Nós precisamos recuperá-lo de modo a que possamos utilizá-lo. Aí a praça, à esquerda, vocês veem a Praça Dom Pedro II, ali embaixo dos sanitários, ali na Praça dos Macacos. Depois que entrou a lama, está nessa situação. O Hospital da Zona Leste também precisa um investimento de substituição do telhado, que nós precisamos fazê-lo. E o campo de Santa Rosália também é um próprio esportivo muito bom e que está, infelizmente, abandonado e pessoas, traficantes e tudo mais, acabam invadindo e utilizando o local, afastando os moradores. Bom, vamos entrar na situação financeira. Eu não sei se está dando para todo mundo enxergar.
A SHA é a empresa de alimentação, ela fornece a cantina, a merenda escolar e o restaurante popular. Trouxe só para efeito de orientação, de informação a vocês, eles têm fatura aberta desde abril de 2016. Eu acho que aqui eu poderia encerrar minha fala. A partir do momento que a prefeitura está devendo para uma empresa desde abril do ano passado, acho que eu nem precisava falar mais nada. Mas nós vamos avançar. Para essa SHA nós temos valores abertos na ordem de R$ 6.900.000. Na Vina, a empresa do lixo, nós temos aberto, só não tem de maio porque foi pago no finalzinho do ano alguma coisa, mas ainda há em aberto desde agosto de 2016. Nós dividimos as secretarias por cotas e a cota que sobrou dentro da realidade financeira do município para a Secretaria de Serviços Públicos inteira é de R$ 750 mil. E só essa empresa consome investimentos da ordem de R$ 1 milhão mensais. É absolutamente inadequado, inconcebível para Poços. Hoje nós não temos condições nenhuma de pagar esse valor. Estamos tentando negociar o contrato, mas pelo que a gente está vendo, está difícil, deve caminhar para um rompimento. Bom, em relação ao restos a pagar, conforme foi divulgado, repetindo os valores divulgados, que são reais, saldo em contas, R$ 23.192.449,32. Restos a pagar, R$ 19.474.602,59. Eu falo que são reais porque os valores são esses, porém o saldo é fictício. Nesse saldo fictício, sobrariam R$ 3.717.846,73, mas, na verdade, não sobram, porque a Prefeitura tem contas vinculadas e contas livres. Então, a gente tem R$ 23.192.449, mas eles são distribuídos da seguinte forma: R$ 6.461 estão em contas de livre provimento e R$ 16.730 em contas vinculadas. Essas contas vinculadas não podem ser utilizadas para qualquer pagamento. Então, dos 100% de recursos disponíveis, apenas 28% são recursos próprios da Prefeitura. E o resto a pagar, divididos por livres e vinculados, comparando com o que a gente tem, os recursos próprios livres, nós temos R$ 10.458.705. Recursos vinculados, R$ 9.015.896. A diferença entre saldo a pagar e recursos disponíveis. Dos restos a pagar com recursos próprios, nós precisamos pagar R$ 10.458.705. Porém, na conta de recursos próprios, que eu citei anteriormente, nós só temos, como recurso próprio, R$ 6.461.000. Então, R$ 3.997.000, na verdade, eu não tenho como pagar, porque ele é vinculado. Ele é livre e eu só tenho dinheiro no vinculado. Então, na verdade, esse superávit de R$ 3.700.000, na verdade, vira um déficit operacional de R$ 3.997. Agora, alguns valores que não foram considerados no resto a pagar. Por exemplo, um empenho cancelado do INSS de dezembro, cancelado no último dia do ano, de um valor de R$ 3.523.387,33. Um cancelamento do empenho do turismo, também no último dia do ano, de R$ 290.074,40. Empenhos não realizados pelas diversas secretarias, porém, serviços realizados durante o ano de 2016 e não empenhados até o dia 31. R$ 10.135.682,34. E um débito existente junto ao IASME, já falado também anteriormente, que deixa o IASME hoje em situação difícil, no valor de R$ 10.624.162,09. Esses valores não considerados como resto a pagar somam R$ 24.573.306,16. O déficit real que a gente fica hoje, operacionalmente,
fica o déficit existente, que eu falei, de 3.997.000, somado com valores não considerados na tela anterior, de 24.573.306, a atualização dos valores do IASME, que chegam a 2.076.517, e alguns reajustes retroativos no valor de 1.200.000 que podem subir. Os valores retroativos, gente, tratam-se de vários contratos de aluguéis, de serviços, de obras, enfim, que foram reajustados na última semana de dezembro. Então, a situação da prefeitura é extremamente grave e a gente super preocupado em abaixar custo, mas, infelizmente, houve uma subida de custos geral e inúmeros contratos foram reajustados e, além de serem reajustados, muitos deles foram retroagidos, em alguns casos, há 1 ano atrás. E isso gerou um valor da ordem de 3 milhões de reais de reajustes retroagidos para a nossa administração pagar. A gente lamenta muito isso. Nós precisamos agora, acabei de nomear uma comissão que vai renegociar todos os contratos. Nós precisamos abaixar os contratos e, infelizmente, eles foram reajustados na última semana de dezembro. Então, sobre esses valores, os contratos da prefeitura de aluguéis e serviços foram reajustados na última semana e eles geram um custo, e isso enquadra na lei de responsabilidade, que nos últimos 2 quadrimestres não podem ser criados despesas sem que se deixe esse dinheiro disponível. E foi o que aconteceu. Bem, há outras dívidas que não viram dinheiro, mas é uma dívida oculta, que eu prefiro chamar. Por exemplo, exames represados na Secretaria de Saúde. Está aqui o nosso secretário, Moscone, que está sofrendo isso aí na pele. São 900 exames que são estimados em R$1 milhão. São 2.600 cirurgias eletivas, pessoas sofrendo, em alguns casos, há 4 anos na fila, que geram um valor de R$6 milhões. Cirurgia de catarata, que nós tivemos a felicidade de retomar agora, na última semana, são mais de 2.200 olhos, R$2 milhões. Crianças esperando vagas em creche, 1.200. E o cumprimento da lei do piso do magistério, que é nosso compromisso de campanha. Gera um gasto anual de 20 milhões. Isso aí é um gasto oculto, isso não é uma dívida que nos deixou, mas é uma dívida operacional que nós temos que fazer. E para fazê-lo, vai custar 29 milhões no ano. O INSS, no dia 21 de dezembro, a prefeitura devia para o INSS 43.577.627,72. Esse é o valor do INSS integral da parte da prefeitura do ano de 2016, que não era recolhido. E, por sorte, saiu um parcelamento do governo federal, onde foi possível, no dia 21 de dezembro, jogar essa dívida inteirinha para o nosso governo. Então, eu vou ter que pagar o nosso INSS do mês, dos anos, e dos anos anteriores também. Dobrando, é como se fosse 2 governos em um. Vou fazer agora uma estimativa. O déficit real que sobrou para nós de restos a pagar é 31.846.948, conforme a tela anterior que eu apresentei para os senhores. Eu vou fazer agora uma estimativa de que seria a situação da prefeitura se algumas situações que não vão ocorrer mais não tivessem acontecido esse ano. Por exemplo, o INSS. O INSS é obrigação da prefeitura pagar mensalmente. Se ele não tivesse conseguido parcelar esse INSS para o nosso governo, esse valor estaria no resto a pagar. Então, o resto a pagar passaria de 31 milhões, somando-se os 43.577, passaria a ser um resto a pagar de 75.424.576. Esse INSS não foi um caso específico, 2016, que ficou sem pagar. 2016 foi o maior valor, 43 milhões. Mas em 2015 faltou 22 milhões 644, em 2014 15 milhões 519 e em 2013 quase 4 milhões.
Outra coisa que houve no ano passado e que esse ano não vai haver novamente, então nós vamos tirar esse valor e vamos fazer essa simulação de como seria o resto a pagar. O resto a pagar já estava na última tela em 75.424. O DME repassou para a Prefeitura esse ano 67.002.407,46. Somando-se esse valor ao antigo resto a pagar, nós passaríamos a ter um resto a pagar de 142.426.983. Esses repassos do DME, que até o ano de 2012, 11, 12, ainda eram feitos em pequenas parcelas, vem se acelerando demais nos últimos anos, daí a nossa preocupação com o DME, de que ele estaria caminhando para possível fechamento. Então, em 2013, foram 31.325.000, em 14, 17.190.000, em 15, 31.470.000, e em 2016, 67.002.000. A informação que eu tenho do DME hoje é que a previsão de repasse do DME para a Prefeitura, em cima dos lucros obtidos esse ano, é da ordem de 10 milhões. Então, é uma situação extremamente grave, que a Prefeitura está... Essa simulação que eu quero fazer para vocês sentirem o tamanho da gravidade da situação. Esse novo total parcial, então, passaria a 142.426.000, mas não acaba aí. Nos meses de novembro e dezembro, nós todos tiveram notícia, uma repatriação de dinheiro vindo do exterior, em que Poços de Caldas recebeu 4.699.221, um dinheiro absolutamente inesperado, que chegou no finalzinho do ano, e que se não tivesse vindo, como não vai vir mais, ele levaria esse resto a pagar para um valor final do ano anterior de 147.126.204,89. Quando eu fiz essas contas, eu comecei a ficar preocupado com o nosso ano, porque eu entendia que esse valor era o valor que estaria errado no orçamento. E fui verificar, fui pegar o orçamento, para poder, o orçamento não foi nós que fizemos, é sempre uma administração faz para outra. Então, muito preocupado, eu fui analisar esse orçamento. E vocês vão ver que eu cheguei no déficit orçamentário muito próximo desse valor, o que comprova que realmente esse é o déficit da Prefeitura existente hoje. Vamos ver. Está previsto um orçamento nosso de 618 milhões, absolutamente fictício. A receita orçamentária do ano passado foi 543 milhões. Somando-se à Câmara, uma redução de 6 milhões e 800, que eu espero, viu, Antônio Carlos, que a Câmara possa devolver novamente esse dinheiro esse ano, e retirando os repasses do DME, que não são receitas fixas, são variáveis, e esse ano foi absolutamente atípico, um valor que não vai se repetir, nós passamos a ter uma receita líquida, real, uma receita que a gente possa realmente fazer o nosso planejamento, para que a gente libere o custo, os gastos das secretarias dentro de uma realidade, de 482.939.665. Esse valor, eu vou jogar uma inflação normal, que é o que acontece, de 6%. E aí a gente chegaria no valor de 511.916.045 reais. Essa é a receita que a gente entende como realizável, como uma receita que realmente nós podemos fazer as nossas contas, liberar os nossos gastos, para que nós não chegamos em dezembro devendo esse valor absurdo de 140 milhões que eu citei. Então, a receita real projetada para 2017, que nós vamos trabalhar, é de 511.916.000, ao contrário da receita estimada em orçamento de 618.491, que absolutamente não vai ocorrer. Isso dá uma projeção num déficit de receita de 106.575.000. Estimativa de gasto com pessoal, esse é o maior item do orçamento. Em 2017 foi previsto no orçamento
um valor de R$ 214.959.090 para a folha de pagamento da Prefeitura. Porém, esse valor é menor do que foi gasto já em 2016, que foi de R$ 223.674.202. E como nós ainda vamos ter o repasse da inflação e mais o crescimento vegetativo da folha, onde a gente estima os dois juntos na faixa de 8%, porque o servidor, eu já afirmei para eles e reafirmo, o servidor não tem culpa do que está acontecendo, o servidor é, na verdade, vítima, e ele não pode ser sacrificado por uma situação dessa. Então, eu fiz questão de preservar a folha de pagamento. Então, isso vai dar um custo na folha de pagamento de R$ 241.568.000. Isso dá um déficit em relação ao que está estimado na folha de R$ 26.609.000. Agora, a diferença entre o previsto em orçamento e o que deve efetivamente ocorrer. Nós temos uma diferença do valor previsto para pessoal de 26 milhões. Então, aquele orçamento lá de 618 milhões, na verdade, ainda temos que acrescentá-lo 26 milhões, porque ele está subestimado a folha de pagamento. Ainda temos que acrescentar o resto a pagar do ano passado, que nós calculamos no início da apresentação, vocês se lembram, que somava 31.846.948. Então, nós passamos a ter uma despesa estimada do município em R$ 676.947.668. Isso para uma receita prevista de R$ 511.916.000. Eu não preciso falar para ninguém aqui, todo mundo trabalha, todo mundo tem a sua dificuldade em casa e sabe que as receitas nós não temos como mudar. Receita do salário é a receita do salário, é aquilo ali, não vai mudar. Mas a despesa muda. Nós sempre temos muitas surpresas, até durante um mês são muitas surpresas. Imagina durante um ano, quantas surpresas vão ser. Aqui nós estamos falando somente em estimativa, provavelmente teremos surpresas. Então, é daí a nossa preocupação. Então, isso dá uma diferença de 511 milhões para 676 milhões, um déficit orçamentário de R$ 165.031.622 reais. Como o DME, eu citei há pouco, vai nos repassar na ordem de 10 milhões esse ano, do resultado, então, nós vamos diminuir esse déficit em 10 milhões. E passamos a ter um déficit, hoje, estimado para a nossa folha, de R$ 155.031.622 reais. Aí nós vamos comparar com o déficit que nós simulamos para 2016, se não tivessem ocorrido aquelas receitas extraordinárias que ocorreram, que eram R$ 147.900.000 reais, se eu não me engano, eu mostrei lá atrás. Então, vocês veem como que os números batem. Aqui nós estamos dando aproximadamente 5% a mais do que daria o ano anterior, que é nada mais, nada menos do que a inflação. Então, isso confirma que realmente o déficit da Prefeitura hoje é dessa ordem. Para tentar adequar, não sou mágico, provavelmente não vou conseguir adequá-lo, mas nós precisamos tentar. Para tentar adequá-lo ao orçamento de 2017, nós precisamos retirar esses 155 milhões dessa despesa prevista. A folha de pagamento nós vamos preservá-la, são 241.568.000. Os precatórios nós precisamos pagá-lo, se não pagar, retira da própria arrecadação, 6 milhões. A dívida fundada, 28 milhões. E o RPV, que são requisições de pequeno valor, que são causas trabalhistas, que vão direto para a folha, não vão para precatório, na faixa de 1 milhão. Isso daria um valor a ser preservado de 276.568. O que é para ser preservado? É um valor que a gente não pode mexer, que a gente precisa realmente gastar esse valor. Para adequá-lo ao orçamento, eu vou lá na despesa prevista no orçamento e tiro esse valor, 276 milhões, dos 618 mil. Então, nos sobra uma despesa prevista de 342.923. Dessa despesa,
nós precisamos tirar os 155 milhões e 31 mil que não existem, que é o déficit orçamentário. E aí nós passamos a ter um valor disponível para o ano de 2017 de 187 milhões 891.910. Esse é o valor real que nós temos a se confirmar essa receita que a gente estimou, que está absolutamente dentro da realidade e provavelmente vai se realizar. Se nós conseguirmos contingenciar esses orçamentos no valores que nós estamos prevendo, nós conseguiríamos ser felizes ao final do ano e chegar em 0 a 0. Mas é uma situação muito difícil de conseguir e nós vamos tentar o máximo possível esse ano, o ano que vem repetir a situação, talvez 2019 repetir novamente, para quem sabe em 2020 nós possamos estar uma situação melhor da nossa cidade. Quando eu falei na dívida fundada lá atrás, que a gente tem que pagar ali, ó, 28 milhões, essa dívida fundada no município, ela é histórica, o município sempre vai ter uma dívida fundada. Em dezembro de 2008, ela era de 57 milhões 935 mil. Em dezembro de 2012, ela caiu para 53 milhões 336 mil. E agora, em dezembro último, ela subiu para 84 milhões 372 mil. Um acréscimo em relação a 2012 de 58,19% na dívida fundada. Comparativo de funcionários. Em dezembro de 2012, nós tínhamos 4.842 funcionários e agora nós temos 6.177 funcionários, um acréscimo nesse mandato de 27,57% no número de funcionários. Procuradoria do município, em contas em tramitação, processo de execução fiscal, 7.320, 375 ações judiciais, 406 ações judiciais da saúde, e 1.001 ações trabalhistas. Aqui eu fiz uma evolução da receita, não vai dar para vocês enxergarem, mas eu transformei isso em gráficos. A gente sabe que o nosso país está atravessando uma crise. E às vezes se coloca a culpa de uma situação que o município atravessa na crise. Mas eu vou mostrar para vocês que não houve crise de impostos. Pelo menos não de arrecadação. A receita do IPTU, 2012, o primeiro ano, até 2016, crescente. Em alguns anos, acima da inflação. Evolução da receita de imposto de renda retido na fonte, crescente. Em alguns anos, acima da inflação. Imposto de renda retido na fonte de outros rendimentos, de outras empresas, crescente. De 15 para 16, bem acima da inflação. Evolução do ITBI é o único que não se mostrou tão crescente, mas em nenhum momento diminuiu. E já em 15 e 16 já mostra uma recuperação crescente. ISS-QN também não mostrou uma evolução tão crescente, tão acima da inflação, mas acompanhando a inflação e numa evolução crescente. Taxas diversas, crescente a partir de 2014 e muito elevada em 2016. FPM, que é o repasse do governo federal, crescente, 2015 para 2016, inclusive acima da inflação. ICMS, crescente, acima da inflação. IPVA, crescente, sempre a partir de 2013, crescente. Fundeb, crescente, se mantém de 14 para 15, mas sobe bem em 2016. Demais receitas, considerando todas as outras taxas, se manteve até 2014 e depois 15, 16, crescente. Bom, então a receita, não houve crise. A receita se mantém dentro do patamar histórico e até crescendo acima da inflação. Queria falar, gente, que esses números são oficiais, tá? São repassados oficialmente pela Controladoria e Secretaria da Fazenda, está à disposição de qualquer um esses números. As despesas. Precatórios. Nós começamos lá em 2008, no primeiro ano, e vamos até 2016. Então, nós vamos até 2012, que é o amarelinho, em 5,3 milhões. A partir de 2013,
passa-se a 6, 10 milhões em 14, cai para 7 em 15, e vamos a 15,5 em 2016, dá um salto grande na despesa de precatório. Horas extras. Em 2007, 8, 9, 10, até 11, um patamar equilibrado. A partir de 12, 13, 14, 15, 16, a hora extra dispara, chegando a 14 milhões em 2016. Limpeza pública. 2007 até 2010 se mantém equilibrado. 11 e 12 sobe um pouco e a partir de 13 dispara, chegando a 15 milhões esse ano. Gasto com medicamentos é uma crescente e a partir de 13 que se equilibra numa faixa alta de 6,7 milhões. Mandatos de segurança também crescente a partir de 2012. Subvenções e contribuições também crescente. Aluguéis, um caso especial. Até 2011 se mantém num patamar razoável, a partir daí sobe muito, e culminando ainda com reajustes retroativos que eu citei em dezembro do ano passado, que nós vamos ter que renegociar todos esses contratos para trazer para um patamar que a gente possa pagar. Porque hoje, na verdade, a Prefeitura acaba atrasando todos esses pagamentos, e isso traz até, logicamente, quem quer fornecer Prefeitura, quem quer trabalhar a Prefeitura, já aumenta os preços, porque sabe que vai demorar para receber. Então, isso gera um custo maior para nós só dessa insatisfação pelo recebimento. Bom, algumas ações desenvolvidas. Conforme era compromisso de campanha, nós já fizemos a diminuição do salário do prefeito, vice e secretários municipais, retornando ao patamar do ano passado. Era um compromisso de campanha e já foi realizado nesse mês de janeiro. Nós nomeamos uma comissão para reavaliação de todos os contratos em vigor, sem exceção. Todos os contratos vão ser reavaliados, vão ser negociados. Não estamos aqui falando que tem nada errado. O que tem é que a prefeitura não tem como pagar. Não tem como a gente manter uma coisa que a gente vai atrasar o pagamento. Nós precisamos adequar ao que a gente vai poder honrar o pagamento. Nós vamos transferir algumas secretarias que pagam aluguel. Então, nós já estamos vendo os locais próprios municipais para que a gente possa tentar todas as secretarias hoje que pagam aluguel se deslocarem para setores que não haja esse custo. Em alguns casos vai ter até melhora de atendimento, mas eu peço a compreensão da população, se em algum caso não ficar o ideal, que a situação precisa disso. Então, nós vamos ter que fazer esse procedimento. Os contratos de consultoria que existiam estão todos absolutamente cancelados. Essas consultorias, na verdade, muitos, ao invés de vir ensinar, vinham aprender. Eu tinha servidores que chegavam para mim e faziam a pergunta: nossa, eu não sei o que essa pessoa está fazendo aqui, porque toda hora ele vem me perguntar como é que faz. Então, os nossos servidores são preparados. Eles não precisam que nós pagamos consultorias exageradas para ninguém vir nos ensinar a trabalhar. Nós sabemos trabalhar. Criação de um departamento de projetos e convênios na Secretaria de Planejamento. Esse setor é importantíssimo, é um setor que a gente deposita uma grande esperança, porque a Prefeitura, como vocês viram, não tem condições financeiras de tentar fazer obra nenhuma, nenhum investimento. Então, nós vamos depender muito de verbas federais, estaduais, mas para isso nós precisamos ter projetos. Não adianta eu bater na porta lá do governador, do presidente ou do ministro e falar: nós precisamos de dinheiro para isso. Não vai conseguir. Nós precisamos ter projetos, realmente levar bem feitos, para que possamos entrar lá nos ministérios e realmente reivindicar, mostrar a necessidade desses projetos para Poços de Caldas. E nós já estamos fazendo, a Secretaria de Planejamento já está montando essa equipe. Eu retirei o status de secretaria do PROCON. O PROCON volta a ser um setor da Procuradoria do município. O PROCON chegou a ponto de ser status de secretário. Como é que a gente vai comparar um secretário de saúde, um secretário de educação, com pastas extremamente complexas, recebendo o mesmo salário de um
secretário do PROCON, com todo o respeito, mas não tem a complexidade que tem uma secretaria mesmo da prefeitura. Por isso, a gente decidiu, vamos retirar esse status, vai estar vindo para a Câmara nos próximos dias, esse projeto. Nós não nomeamos 4 secretários adjuntos entre os 6 existentes, e entre dos 2 que nós nomeamos, um é funcionário de carreira. Então, é como se nem tivesse sido nomeado, o Alvise lá no Secretaria de Planejamento. Não nomeamos secretário de Desenvolvimento Econômico e Comunicação Social, onde no Desenvolvimento Econômico o nosso vice acumula, e na Comunicação Social o secretário de Governo acumula. Por que a Comunicação Social? Porque eu entendi, por não ter atendimento ao público, ela permitiria que um secretário acumulasse. Então, nós decidimos ali fazer uma. E a segunda, no Desenvolvimento Econômico, que nós decidimos que precisava de uma pessoa realmente de muita força no governo para que fizesse com que essa secretaria realmente fosse uma secretaria de desenvolvimento, que trouxesse realmente desenvolvimento para a cidade e investimentos. Daí, na nomeação do nosso vice, que seria o nome mais forte que nós teríamos para poder estar à frente da secretaria. Nomeamos servidores de carreira, inúmeros nos cargos amplos, valorizando eles e trazendo qualidade de serviço para a prefeitura, porque todos são extremamente conhecedores do setor que estão. Um dos primeiros atos de governo foi a nomeação da Comissão de Prevenção de Enchentes, onde a nossa preocupação era tentar adequar a nossa cidade, pelo menos para, emergencialmente, para uma futura chuva que tivesse nesse período, evitando aquela surpresa que nós tivemos em 2016, onde sofremos aquela enchente arrasadora no centro. Mas eu queria lembrar vocês que em 2013, esse mesmo serviço foi feito, foi contratada uma empresa terceirizada, que custou aos cofres municipais R$1.187.000. Então, nós já economizamos esse valor aí, nós fizemos com nossos funcionários. Nós vamos solicitar a grandes empresas da cidade que transfiram sua matriz para Poços de Caldas. Isso é muito importante. Isso traz arrecadação para o município, isso traz arrecadação para o Estado. E tem empresas que têm uma grande parte da sua planta nacional aqui em Poços de Caldas. E nós já pedimos que seja transferido para cá, e isso está bem encaminhado. Nós vamos criar um controle de gastos bem efetivo, horas extras, procedimentos, etc., que cada secretaria vai estar sendo acompanhada pela Controladoria do município. Já falei anteriormente, a criação da equipe de manutenção exclusiva para educação e saúde, tentar dar agilidade nas pequenas necessidades, que são muitas, muitas mesmo. É impressionante a quantidade de serviços que demandam nos prédios municipais. Nós vamos substituir todas as lâmpadas de escolas, creches e demais próprios municipais por lâmpadas de LED, através do Programa de Eficiência Energética do DME. E nós nomeamos funcionários de carreira para as diretorias do DME e DEMAI, como forma de valorização, economia, mas principalmente profissionalismo de lá. Fazer com que os departamentos realmente não sejam utilizados politicamente, sim tecnicamente. Para o DME, nomeação de um nome estritamente técnico, que foi o senhor Nilson, e o doutor Cícero para o Conselho de Administração. Vamos fazer o levantamento da necessidade de carros, equipamentos, máquinas, para tentar um financiamento para equipar nossas secretarias. Por quê? Para evitar a terceirização, para que a gente possa fazer com os nossos próprios servidores muitos serviços, como, por exemplo, o asfalto, que se gasta um dinheiro muito grande, e nós temos uma usina de asfalto totalmente viável de ser utilizada, mas não temos os equipamentos necessários. Então, nós vamos contratar esses equipamentos, comprar, e dar início ao serviço durante os 4 anos, aos pouquinhos. Nós vamos fazendo aos pouquinhos, onde for mais necessário, e se Deus quiser, ao final dos 4 anos, nós já vamos ter atendido uma grande demanda da cidade. Restrição da contratação de novos funcionários, execução de concursos, etc., tudo bloqueado, somente sob estrita necessidade, e quem define é diretamente eu, diretamente no prefeito municipal, que define e libera alguma contratação ou concurso. Cada secretaria vão ser criadas cotas financeiras, já foram criadas, já estão publicadas, mas elas não são rígidas, elas são dinâmicas.
Então, todo mês, o secretário de Fazenda vai estar sentando com cada secretário e fazendo os remanejamentos que forem necessários, de modo a tentar não trazer prejuízo ao serviço, adequando o orçamento para as necessidades das secretarias. Já voltamos com a realização de mutirões da catarata, foi feito agora no último segunda-feira, né, moço? Na última semana agora. Conseguimos uma liberação de verba para o Hospital do Santa Lúcia, porque o da Santa Casa já era previsto, foi bem claro quando nós falamos isso, bem transparente. A Santa Casa já havia previsto isso, bem antes de 2007, e o Santa Lúcia não. O Santa Lúcia foi incluído através de uma ação da nossa assessoria, que em 2 dias conseguiu levar os documentos necessários. Isso é facilmente provável, tá? Tem todos os protocolos para poder conseguir a liberação dessa verba. Nós vamos tentar um convênio com a Receita Federal para que o município possa fiscalizar o ITR, que isso hoje não está sendo feito a contento, e isso pode trazer uma boa receita para o município. Nós vamos avaliar o que teríamos que aumentar de equipe e qual é a previsão de arrecadação, para ver a viabilidade de assumirmos também essa ação junto à Receita. Nós vamos cobrar o IPTU em imóveis que se encontram em perímetro urbano. Há muitos imóveis na cidade que situam-se antigamente em áreas rurais. E com o aumento do perímetro urbano, hoje eles passam a estar em perímetro urbano. E com isso, a cidade precisa do IPTU. E às vezes o proprietário não faz a descaracterização do imóvel, fica-se 10, 15, 20 anos pagando, sem pagar o IPTU. Isso a cidade não pode mais permitir. Nós precisamos adequar a nossa receita, a nossa despesa, e nós vamos fazer esse levantamento. Nós vamos contratar também estagiários da PUC para fazer um levantamento cadastral novamente de todos os imóveis da cidade. Isso foi feito pela última vez em 1997, se eu não me engano. Então já vão 20 anos e precisa ser feito novamente. A cidade está perdendo muito em arrecadação de IPTU. Nós vamos mandar um projeto de execução de projeto de anistia onerosa para regularização de imóveis, que também visa regularizar os imóveis e que eles possam pagar o IPTU correto, também a Prefeitura trazer anualmente de arrecadação. Para o segundo semestre, nós vamos vir também com o projeto de regularização de débitos, tentar recuperar débitos da dívida ativa, que são hoje na ordem de 100 milhões de reais, que estão perdidos, que nós precisamos tentar viabilizar, recuperar esses dinheiro. Eu tenho notícia que muito desse valor já foi prescrito por falta de cobrança, mas não chegou esse valor oficial ainda às nossas mãos, mas nós estamos apurando para saber se houve realmente essa prescrição de valores. O Departamento de Orçamento e Programação, que estava na Secretaria de Fazenda, volta à Secretaria de Planejamento, que é o setor que tem que planejar a cidade. E esse departamento é extremamente importante que esteja junto do setor que planeja a cidade. Então, volta para a Secretaria de Planejamento. Departamento de Projetos de Desenvolvimento Habitacional, que hoje se encontra na Secretaria de Promoção Social, também volta para a Secretaria de Planejamento, para que nós tentamos fazer com que ele seja realmente efetivo, porque nos últimos anos, na Secretaria de Promoção Social, ele não produziu nenhuma casa. Então, nós vamos tentar fazer com que pessoas técnicas realmente trabalhem nesse setor, tentando viabilizar algum projeto nessa área. 10 novas empresas já devem se instalar no Distrito Industrial, e havendo boas possibilidades também de uma grande empresa multinacional vir a se instalar. Nos próximos dias, ou talvez no mês de março, nós possamos ter já essa notícia. Agora, muitas ações também, através do nosso vice-prefeito, já estão sendo desenvolvidas lá no desenvolvimento econômico, porque nós não podemos ficar só preocupados em trazer grandes empresas. Nós precisamos também cuidar das nossas empresas aqui. Então, nós vamos lançar um grande programa de apoio às microempreendedores, microempresas, empresas de pequeno porte em geral, para que incentive a geração de empregos na cidade. Nós vamos informatizar toda a saúde, também é um grande compromisso de campanha. Hoje a saúde, isso aí é primordial para o funcionamento dela,
Isso vai trazer ganho de produtividade, qualidade no atendimento e, logicamente, economia para o município. Nós temos um contrato em relação a essa parte de informatização de rádio que nos consome na faixa de R$500 mil ano e não funciona. Então, num mandato você gasta R$2 milhões, mas não funciona. Então, nós vamos fazer a fibra ótica para que gaste de uma vez só e que possa funcionar. Alguns contratos foram vencidos e não foi dado continuidade, então alguns serviços possam ter uma descontinuidade nesse início. Eu peço também compreensão de todos, mas nós já estamos adequando para que possa continuar normalmente. Os agentes de trânsito já estão com a nova orientação, é uma orientação educativa. Em primeiro lugar, nós vamos tentar partir para uma educação, mostrar às pessoas que precisa se respeitar. Alguns falam, então você está estimulando que haja o desrespeito à lei. Não. Eu acho que pela educação é sempre melhor. Nós sempre podemos tentar primeiro pelo bem. O que não pode é ficar desse jeito, onde multa de trânsito entra até no nosso orçamento como meta. Igual entrou esse ano, quase 6 milhões de multa como meta de orçamento. Então, talvez seja mais um furo que possa ter, porque nós não queremos ter essa arrecadação. O ideal é que multa fosse zero, mas o que vier não pode ser uma meta, não pode estar no orçamento que você queira arrecadar isso. Então, esse é o entendimento nosso, de modo que os agentes de trânsito tenham uma outra postura realmente no nosso município e que nos ajude a cuidar do nosso trânsito e não simplesmente punir quem comete algum erro. Nós estamos em entendimento com a Codemig no sentido de trazer para Poços uma linha aérea. Nós já estivemos em Belo Horizonte, eu e o vice-prefeito Flávio, já estivemos com a diretora da Codemig, responsável por essa área, e ela já sinalizou positivamente de que essa linha aérea possa vir para Poços, igual já existe em diversas cidades do nosso estado. São mais de quase 20 cidades já são atendidas por essa linha, e que cidades menores do que Poços, cidades que nem turísticas são, mas são atendidas pelo Estado. E Poços de Caldas não é atendido. Eu não entendi. Então, nós estamos correndo atrás para tentar trazer essa linha aérea para cá, da própria Codemig, e para isso eles nos pediram que nós tenhamos 100 assentos garantidos durante o mês. Eu acho que é viável a gente conseguir, algumas empresas nós já contactamos, já se interessaram. Então, nós vamos contactar todas as empresas da cidade para ver a viabilidade da gente assumir, inicialmente, esse compromisso, porque ao longo do tempo essa linha vai se solidificando e não se precisa mais nenhuma empresa assumir isso, porque o próprio usuário começa a gostar de fazer. Menos eu, porque eu não gosto muito de avião. Outra coisa é proibição de levar resíduos da construção civil para o aterro sanitário. A empresa estava pegando o resto de construção, colocando e pesando lá. Então, nós já proibimos isso, não pode ser feito. As termas Antônio Carlos está com o contrato de concessão vencido. Já estivemos nessa visita que nós fomos em Belo Horizonte, também já conversamos sobre a renovação dessa concessão. Eu convido vocês a ir conhecer as termas nova, do jeito que está. Então, realmente um prédio maravilhoso, e que nós vamos fazer uma grande campanha de marketing em cima disso, para que a população do nosso país venha conhecer essas nossas termas e usar. Já está em estudos a Secretaria de Turismo, a execução de PPPs para os pontos turísticos. Não preciso falar dos pontos turísticos, todo mundo sabe o estado que está, mas nós precisamos tentar alguma forma diferente, tentando viabilizá-los, porque a prefeitura ficar responsável por eles já se mostrou que não é eficaz. Nós precisamos que o setor público possa realmente entrar, investir e cuidar deles, como é feito no restante do país. Eu já solicitei à Secretaria de Administração providenciar crachás para todos os servidores. Todos eles têm que estar identificados, para que a população saiba com quem está falando, com quem está conversando. Os servidores também que atendem ao público,
eles vão ter uma avaliação eletrônica, como em vários setores já existe isso. Então, o servidor acabou de atender um cidadão, ele vai pedir ao cidadão que avalie o atendimento dele, o cidadão vai avaliar e isso vai vir para a gente online, para a gente saber como está sendo essa recepção da população ao nosso atendimento. Vamos também informatizar os locais que lidam diretamente com dinheiro, funerária, teleférico, SEASA. É uma situação um pouco complicada, isso que nós precisamos oficializar através de uma informatização. Então, a gestão integrada do turismo, que vai ser muito importante, que os órgãos participem com a gente, o Contur, Convention Bureau, a CIA, Sindicato de Hotéis, tem que estar todo mundo junto. Não é a prefeitura sozinha que vai resolver esse problema nosso, não. Nós precisamos realmente que todos estejamos juntos nessa tarefa para que a gente possa vencer. A adoção da plataforma Cidades Sustentáveis, que já é vários prefeitos, não só aqui em Poços, como no Brasil inteiro, assinam que vão cumprir, que vão fazer, mas não é feito. E aqui nós vamos fazer. Então, já vou nomear essa comissão agora essa semana, que vai estar fazendo o levantamento dos índices indicativos da cidade, que isso vai nos ajudar no governo, vai nos ajudar a fazer o planejamento da cidade para os próximos anos. Nós vamos criar também um aplicativo municipal, para que o cidadão possa participar diretamente com os secretários, com o prefeito, falando das suas pequenas necessidades. Eu falava que nosso governo não é um governo de grandes obras, mas é um governo de pequenas obras, de resolver pequenos problemas que se arrastam já há anos. E aí nós vamos investir pesado nisso, de tentar realmente corrigir vários problemas que vêm se arrastando, e o cidadão, às vezes, não tem voz, não chega a quem de direito para que ele possa ser atendido. Nós vamos tentar fazer isso, logicamente que não na urgência que eles desejam, mas dentro da capacidade que o município puder. Bom, então concluindo, voltando à parte financeira, que na verdade é a que prende tudo, qualquer reforma, qualquer investimento, qualquer compra, qualquer contratação, qualquer coisa que a gente for fazer na nossa cidade depende de dinheiro, depende do que realmente a gente tem para investir. Então, a situação financeira atual do município é essa. As dívidas imediatas a pagar, conforme mostrado, R$ 31.846.948. Esse é o valor efetivo que nós vamos ter que ter esse ano para pagar o que ficou. O déficit real de 2016, naquela simulação que a gente fez, se não tivesse a receita do DME, se não tivesse parcelado o INSS, então o valor seria R$ 147.126.204. A receita prevista para 2017, R$ 521.916.000. A despesa prevista para 2017, R$ 676 milhões. Isso dá um déficit previsto, conforme já mostrado anteriormente, de R$ 155.031.622. 5% acima do déficit simulado para 2016 de R$ 147.126.204. Então, essa é a realidade, gente. Se a gente não fizer um contingenciamento e eu liberar que o gasto da prefeitura continue normal dentro do que era e vá fazendo, ao final do ano, no dia 31 de dezembro, nós vamos estar devendo R$ 155.031.000, se não for mais. Porque as despesas, como eu falei, elas aumentam, a receita não. A receita da nossa casa, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente faz um bico, né? A gente vai, faz um bico aqui, tenta aumentar a receita. A prefeitura não tem jeito de fazer bico. Então, aquela receita é aquilo ali mesmo. Esse déficit de 155 milhões, trazendo para uma realidade mais fácil de você entender, isso representaria por mês R$ 12.919.301 o déficit mensal. Por isso que me assustou, porque eu tinha certeza que o nosso déficit era na faixa de 6 milhões, que já é alto, altíssimo. Mas eu tinha isso em mente, esse valor de 6 milhões. E hoje eu vejo que ele é quase 13 milhões. Mas isso não nos assusta, não. Nós estamos animados. Nós vamos recuperar a cidade, nós vamos trabalhar, nós vamos aumentar a receita, nós vamos diminuir a despesa. A população já está nos ajudando. A população está muito animada, muito confiante, acreditando no governo. Eu não posso andar na rua que todo mundo vem, faz questão de manifestar apoio. Então, assim, isso nos
nos anima e nos dá a segurança que nós vamos conseguir. Isso me lembra 15 anos atrás, quando eu peguei a Copossa. A situação era parecida com essa, era desanimadora. Nós temos alguns da Copossa aqui, né? E era desanimadora mesmo. E na época eu ainda falei para a diretoria que nós íamos demorar 10 anos para recuperar a Copossa. Nós levamos 8. Em 8 nós recuperamos a Copossa. E hoje ela é uma empresa sólida que está aí, dando um grande exemplo. E a nossa prefeitura também nós vamos recuperar. Pode demorar um pouquinho, mas a gente chega lá. Agora, o ruim é de saber que esse déficit de 12.919.000, que representam 155 milhões, representa praticamente que cada um dos senhores aqui teria que colaborar com R$1.000. E cada um morador de Poços colaborar com R$1.000 para que a gente pudesse chegar ao final do ano zerado. Então você vê o tamanho da situação difícil que a prefeitura passa hoje. É lógico que isso não é exclusividade de Poços de Caldas, várias cidades passam por isso, mas nós não podemos ficar nos contentando e falar, está todo mundo passando por isso. Não, todo mundo passando, o problema é deles. O nosso aqui nós não podemos passar. Nós temos que pensar realmente em conseguir que dê certo. Eu lembro que eu falava isso para meus filhos. Chegava para mim, mostrava a nota da prova, nota ruim. Eu falei, mas como é que você tira uma nota dessa? Ah, pai, mas todo mundo tirou nota ruim. Não, mas todo mundo não interessa, você não pode tirar, tem que estudar. Né? Então, é isso. Nós precisamos estar unidos, nós vamos conseguir. E em nenhum momento nós baixamos cabeça e nem vamos baixar. A situação é gravíssima, é gravíssima. Esses números aqui, gente, são números oficiais. Eu não estou aqui fazendo política, em momento algum, porque eu não sou político e nem quero ser. Eu sou técnico e vou continuar sendo. Mas eu tenho o dever com a cidade de ser transparente, de realmente mostrar a realidade dos fatos. Talvez até por isso que a nota da transparência nossa seja 0,4 em 10. Nós precisamos que a nossa nota seja 10. Nós vamos mostrar transparência para a população. Que a população saiba realmente qual é a situação. Que eu fale um não para eles, mas eles saibam por que eu estou falando um não. Eu não posso falar o sim e depois deixar nessa situação que está aqui a cidade. A situação é muito difícil, mas nós vamos recuperar. Muito obrigado a vocês, gente. Até logo. Como é praxe, toda reunião de abertura de trabalhos, há sempre um intervalo para que a gente possa, então, depois dar sequência nos trabalhos. Eu queria só, pode ficar à vontade, nobres colegas, por gentileza, eu queria só me referir aqui ao ilustre vereador Paulo Tadeu. Eu fiz questão de pedir a ata e aos demais vereadores e vereadoras e ao distinto público presente, eu fiz aqui, tenho aqui em mãos, posso passar a Vossa Excelência, a ata da primeira reunião de 2009, quando esteve aqui o então prefeito Paulo César Silva, que também fez uma explanação. E ao final da sua fala, o presidente colocou em discussão a ata da reunião anterior e, não havendo nenhum vereador a fazer uso da palavra, esta foi considerada aprovada. A seguir, passou-se a leitura do pequeno expediente. Então, em 2009, não houve nenhum questionamento ao chefe do Executivo. Eu tenho em mãos também aqui a ata da primeira reunião ordinária, que foi no dia 5 de fevereiro de 2013, portanto, há 4 anos atrás, onde também, após a fala do excelentíssimo prefeito daquela oportunidade, doutor Heloísio do Carmo Lourenço, após a suspensão dos trabalhos por 15 minutos, do senhor prefeito passou-se ao expediente do Executivo. Então, nobre vereador, não houve, conforme eu disse, no seu questionamento, pelo menos nos 2 últimos primeiros dias de reunião de abertura dos trabalhos
dessa casa, nenhum questionamento ao prefeito que aqui estava. O senhor quer pedir a palavra? Eu queria pedir a palavra, senhor presidente. Fique à vontade. Apenas para lembrar que em 2013 eu estava na presidência e se o senhor depois, mais com tempo, o senhor solicitar a gravação daquela reunião, o prefeito se colocou à disposição para ser questionado e os vereadores preferiram não questioná-lo, porque eu acho que é assim que deve ser, em respeito à Câmara e em respeito ao contraditório. Mas se preferem não haver o respeito ao contraditório, eu tenho que respeitar, porque afinal de contas pode ser alguma dificuldade mesmo de ter esse enfrentamento, porque os números poderiam ser absolutamente contestados aqui. Muito bem, isso aí o senhor terá a oportunidade, Vossa Excelência terá a oportunidade de usar a palavra na explicação pessoal para, então, fazer a sua explanação. Mas, conforme está aqui, em ata, 2009, 2013, não houve, portanto, nenhum questionamento ao prefeito que, cumprindo as normas legais, veio participar da abertura dos trabalhos do Poder Legislativo Municipal. Antes do intervalo, rapidinho, intervalo que não consta também do nosso regimento, mas é uma praxe, eu queria agradecer, além da presença do Dr. Fábio Camargo de Souza, que esteve aqui na mesa representando os demais secretários, registrar as ilustres presenças do senhor Nilson Pereira de Souza, presidente da DME Participações, senhor Alexandre Lino Pereira, secretário municipal da Fazenda, senhora Ana Alice de Souza, secretária municipal de Administração, o ex-vereador Tiago Cavelanha, secretário municipal de Planejamento, Tiago Biagione Ribeiro, secretário municipal de Serviços Públicos, Rogério Oliveira Moisés, secretário municipal de Controle Interno, Hudson Vilas Boas, secretário municipal de Cultura, Dr. Carlos Moscone, secretário municipal de Saúde, o ex-vereador Marcos Tadeu Sala Sansão, secretário municipal de Defesa Social, Ricardo Fonseca de Oliveira, secretário municipal de Turismo, Luzia Teixeira Martins, secretária municipal de Promoção Social, Celso Donato de Moraes Filho, secretário municipal de Governo e Comunicação Social, Luiz Fernando de Matos Cortesano, secretário municipal de Projetos e Obras Públicas, Antônio Carlos Alviz, secretário adjunto de Planejamento, Antônio Roberto Menezes, diretor-presidente do DEMAI. Também registramos com satisfação as presenças do ex-vereador Jonei Eiras e também do ex-vereador pastor Valdir Sementili. Queria agradecer aqui a todos que nos prestigiaram, senhoras, senhores, nossos companheiros, colegas da imprensa de Poços de Caldas, servidores da Prefeitura, de vários órgãos, representantes de entidades sociais que também estão aqui presentes. Essa é a proposta dessa Câmara que começa os trabalhos legislativos nessa data, de abrir, de ampliar cada vez mais o espaço aqui para a participação popular, tornando aqui realmente a casa do povo para o debate dos mais importantes temas de interesse da nossa população. O intervalo é apenas para que o senhor prefeito e sua equipe possam nos deixar o recinto, ou se quiserem permanecer também, fiquem à vontade, e eu espero que as senhoras e os senhores também possam continuar acompanhando os trabalhos que terão sequência dentro de, no máximo, até 10 minutos. Intervalo, 10 minutinhos. Obrigado.